Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor César e o meu sinal na comunidade surda é esse. Quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Check it out! Hoje a nossa curiosidade é sobre... Olha aí! Oh! Não sei se é coincidência, deve ser, mas a nossa curiosidade envolve mosca e plano cartesiano, porque a nossa curiosidade é sobre plano cartesiano. Então vamos lá! Uma das suas contribuições mais importantes para a matemática foi de René Descartes. Quando criança, ficou observando uma mosca voar no seu quarto. Ele começou a pensar como poderia explicar para outra pessoa onde a mosca estava. Mais fácil seria apontar o dedo para dizer onde estava, mas a ideia era descrever exatamente em que local do teto a mosca estava. Foi então que ele pensou que poderia descrever a posição da mosca dizendo a distância que ela estava de cada parede do quarto. Por exemplo, estava a 1 metro de uma parede e 2 metros de outra. E foi assim que ele criou o plano cartesiano observando uma mosca. Vamos fazer isso com a minha mosquinha que apareceu aqui do nada? Tá bem ali, ó. Eu posso dizer então, fazendo que nem René Descartes, que ele está numa posição a 2 metros dessa parede de fundo e 3 metros dessa minha parede aqui ao lado. Então eu tenho a posição exata dessa minha mosquinha aí. E fica aí, viu? Assista a minha aula. Vamos aprender? Vamos lá! E aí? Hoje a nossa aula é sobre plano cartesiano. Vamos aprender tudo que for, seja do plano cartesiano. Vamos lá? Vem comigo! Plano cartesiano. O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por 2 retas numéricas perpendiculares. Ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Chamados de eixos. Esse ponto comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o número 0 de ambas as retas. Bora ver isso aí, vamos lá! Então vamos ver aí esse plano cartesiano. Ele é formado por 2 retas perpendiculares, certo? Então vamos ver aí. Vocês podem ver aí a reta na horizontal, a reta X. E a reta na vertical é a reta Y, tá? Essas 2 retas formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares entre si, ok? Outra coisa que nós vimos aí ainda agora no plano cartesiano, aquele único ponto onde eles se encontram é a origem do plano, é a origem, tá, das 2 retas ali. Então aquele 0 ele marca tanto a origem da reta X quanto a origem da reta Y. Beleza? Vamos devagarzinho com o plano cartesiano, vocês vão entender isso aí legal. Vamos lá! Nós falamos de retas numéricas, não foi? Essas retas numéricas, elas têm um nome, abscissa e ordenada. Vamos ver como é que é isso aí? O plano cartesiano é formado por 2 dessas retas, uma responsável pela coordenada horizontal e outra responsável pela coordenada vertical. No plano cartesiano, a reta vertical responsável pelas coordenadas y é chamada de ordenada. E a reta horizontal responsável pelas coordenadas x é chamada de abscissa. Vamos ver isso na figura? Bom, nós vimos aí o plano cartesiano, certo? Formado pelas retas x e y, ok? Só que cada reta dessa x, y, a reta y e a reta x recebe um nomezinho específico. A reta y é a ordenada e a reta x é chamada de abscissa. Também é chamada a abscissa de eixo, essa reta é chamada também de eixo das abscissas e o y lá, eixo das ordenadas. Por quê? Porque todos os números que estão, digamos aí, na abscissa, no eixo das abscissas, certo? São chamados de abscissas. Todos os números que estão no eixo das ordenadas são chamados de ordenadas. Assim a gente sabe quem é quem no plano cartesiano. Beleza? Vamos devagar e vamos com tudo. Agora que a gente já sabe o que é plano cartesiano, as 2 retas, uma chamada de eixo das abscissas, outro eixo das ordenadas. Agora vamos ver os números que compõem lá, que a gente pode colocar nesse plano cartesiano. São chamados de pares ordenados. Vamos lá ver? Vem cá comigo!
pares ordenados e localizações no plano. Um par ordenado P, X, Y é formado por dois números reais que representam uma coordenada. Tá? Esses dois números vão formar uma coordenada. A ordem escolhida é a seguinte. Primeiro, olha só, muito importante isso aqui, primeiro vem as coordenadas X, tá? Depois, as coordenadas Y, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Vamos ver como é que isso funciona. É bem facinho. Então vamos ver como é que funciona a localização desses pares ordenados. Vamos lá, vamos ver um par, digamos um ponto A, que é um par ordenado aí do ponto A. O A, ele tem um par ordenado 2, 3. Lembrando que a ordem é a seguinte. Primeiro vem um número que é pertencente ao eixo das abscissas, a coordenada X, beleza? O 3 é que pertence ao eixo das ordenadas, a coordenada Y, tá? Primeiro X, depois Y. Então tem o ponto aí, A com as coordenadas 2, 3. Olha como é que se comporta. Primeiro, vou olhar para o eixo X e vou localizar o número 2 no eixo X. Tá ali o 2. E agora, vou localizar o 3 lá no eixo Y, na vertical. Olhei, encontrei o 3. O que eu vou fazer? Vou pontilhar duas retinhas até se encontrarem. O ponto de encontro dessas duas retinhas, da 3 e da 2, é que vai localizar o ponto A. Beleza? Não é que é facinho? Vamos ver outro ponto. Olha só, é bem fácil mesmo. Esse aí foi facinho? O outro também bem mais fácil. Olha só, no ponto B, ele tem as coordenadas 3 e menos 3. Lembrando novamente, o 3, o primeiro número, pertence a X. O segundo número pertence a Y. O primeiro número é na horizontal. O segundo número é na vertical. Então, bora encontrar esse ponto aí no plano cartesiano. O primeiro número é o 3, certo? Então, vamos procurar o 3 lá no X, no eixo X. Tá ali o 3. Agora, vamos encontrar o menos 3 no eixo Y, no eixo das coordenadas ali, tá? Das ordenadas, desculpa. Menos 3, ó, tá lá embaixo. O que eu vou fazer? Pontilhar também duas retinhas até se encontrarem. Pô, encontrou? Nesse ponto de encontro é que está o ponto B. Em todos os pontos é o mesmo. Vou repetir mais uma vez, é o mesmo procedimento. Encontra primeiro um, encontra o outro e faz a união dos dois. Beleza? É bem simplesão. Bora continuar. E agora, nós vamos ver os quadrantes do plano cartesiano. Também uma coisa bem facinho, hein? O plano cartesiano é dividido em 4 partes, que conhecemos como quadrantes. Os quadrantes são nomeados no sentido anti-horário. Presta atenção aqui, no sentido anti-horário. Iniciando pelo quadrante que possui valores positivos para as abscissas e ordenadas. Vamos entender que isso aqui é bem facinho também. Bora lá! E agora, nós vamos ver os quadrantes do plano cartesiano, ok? Vocês podem olhar o plano cartesiano aí, tá? Eixo X, né? O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, ok? Dividiu o plano cartesiano em 4 partes, certo? Começando no sentido, a gente faz no sentido anti-horário, ou seja, da direita para esquerda. Começando nesse plano aqui, ó, nesse plano, certo? É o primeiro quadrante. Depois, sentido para a esquerda, segundo quadrante. Desceu, terceiro quadrante e pegou a direita, quarto quadrante. São 4 quadrantes no plano cartesiano. Vou repetir para vocês. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Beleza? Bem facinho. Depois a gente vai ver os sinais deles. Nós vimos os quadrantes do plano cartesiano, certo? Quadrante, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Agora vamos ver os sinais de cada quadrante. Vem comigo! Sinais no quadrante. Quando fazemos a representação de pontos no plano cartesiano, fazemos uma análise do sinal do par ordenado para identificar em qual quadrante esse ponto se encontra. Vocês podem ver aí o quadrante ali, ó. Vocês podem ver aqui o plano cartesiano aqui, certo? O que foi que eu falei? Aqui é o primeiro quadrante, aqui segundo quadrante, aqui terceiro quadrante, aqui quarto quadrante, certo? No primeiro quadrante, que é esse aqui,
eu tenho aqui, tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas, números positivos. Então, no primeiro quadrante, o meu par ordenado, tanto o x quanto o y, são positivos. No segundo quadrante, eu tenho o seguinte, no eixo das abscissas, negativo. No eixo das ordenadas, positivo. Então, no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Ok? Tem que guardar isso aí, tranquilo? Vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu tenho negativo para x, negativo para o eixo das ordenadas, negativo para o eixo das abscissas, negativo para o eixo das ordenadas. Ou seja, o x é negativo, o y também é negativo. E finalmente, no quarto quadrante, eu tenho positivos para as abscissas, negativos para as ordenadas, para o y e para o x, certo? Então quer dizer que no x ele é positivo, no y ele é negativo. Esses são os sinais nos quadrantes do plano cartesiano. Vamos lá! E agora vamos fazer um exemplo do nosso livro. Peguem o nosso livro aí, abram na página 58 e 59, lição 7, atividade 1. Vamos ler! Sandro faltou na aula sobre representação de pontos no plano cartesiano e pediu ao seu colega Pedro que lhe passasse o que o professor havia solicitado como tarefa para casa. Pedro repassou a seguinte tarefa. Vamos ver! Represente no plano cartesiano os pontos A, menos 1, 3, B, menos 3, menos 2, C, 0, menos 2, D, menos 4 e 0, E, 2 e 3 e F, 1, menos 1. Passou também, identifique os quadrantes nos quais cada ponto está localizado. E por último passou, indique um ponto com abscissa 0 e ordenada positiva e um ponto com abscissa positiva e ordenada 0. Vamos ver se Sandro fez? Sandro começou a tarefa marcando os pontos no plano cartesiano. Beleza! Mas não soube responder a tudo o que o professor pediu. Observe os pontos que ele marcou. Vamos ver isso aí. Sandro marcou os pontos A, B, C, D. Vamos ver o ponto A? Menos 1 e 3. Vamos lá ver o ponto A? Olha só. Menos 1 no X, 3 no Y. Beleza! O ponto B? Menos 3, menos 2. Menos 3 no X. Tá ali. Menos 2 no Y. Tranquilo, tá ali o nosso ponto B. O C? 0 e menos 2. Quando dá 0, um dos números na coordenada, o ponto fica em cima do outro número que não é 0. No caso, em cima do menos 2. Vamos ver o nosso ponto C? Olha lá, em cima do menos 2 que está no Y. O ponto D? Menos 4 e 0. Então, se tem o outro é 0, o ponto vai estar em cima do menos 4. Cadê a letra? O ponto D? Olha lá, em cima do menos 4 do X. Beleza. E o ponto E? 2 e menos 3. 2 para o X, 3 para o Y. Vamos ver o que foi que o Sandro marcou. Olha aí, o Sandro marcou invertido. Ele colocou 3 para o X e 2 para o Y, quando na realidade é o contrário. Então ele errou o ponto E. E o ponto F? Será que ele acertou? 1 e menos 1. 1 para o X, vamos lá? Tá ali o 1. E menos 1 para o Y. Opa, tá ali, ó. 1 e menos 1, o ponto F. Sandro só errou o ponto E. Beleza? Vamos lá! Diante de todos esses dados aí que nós tivemos aí de Sandro, do Pedro, né, da atividade para casa, vamos resolver aí o compreenda. Vamos fazer a letra A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Qual foi a tarefa proposta? Verificar se Sandro representou os pontos no plano cartesiano corretamente e responder as demais questões propostas na tarefa de casa pelo professor. Show! Essa daí foi show! Na letra B, a quantidade de pontos representados no plano cartesiano é a mesma que a ditada por Pedro? Vamos ver. A quantidade de pontos representados no plano cartesiano é a mesma que foi ditada. Foram aqueles lá, da letra A, o ponto A, B, C, D, E e F, certo? Quantos pontos foram representados? Foram representados 6 pontos. De novo, A, B, C, D, E, F. 6 pontos
Então aqui tá tranquilo. Na letra C, ele diz o seguinte: de acordo com a anotação, quais pontos deveriam ser representados e quais são suas coordenadas? Olha só, os nossos pontos são o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto F. E e F, certo? No ponto A eu tenho menos 1 e 3. Aqui, ó, no ponto B, menos 3, menos 2. No ponto C, 0 e menos 2. No ponto D, menos 4 e 0. No ponto E, 2 e 3. E no ponto F, 1 e menos 1. Pronto, tá aí. Os pontos são esses aí. Bora passar. Na letra D, além da representação dos pontos, quase não sai. No plano cartesiano, quais outras atividades devem ser feitas na tarefa de casa? Quais são as outras atividades? Identificar os quadrantes em que cada ponto está localizado, beleza? E indicar um ponto com abscissa 0 e ordenada positiva e um ponto com abscissa positiva e ordenada o quê? Ordenada 0. Então, ó, tá tranquilo também. Vamos continuar. Na letra E, indique o sinal das coordenadas em cada quadrante do plano cartesiano. Nós vimos isso aí. Pra gente, isso é fácil. No primeiro quadrante, o que acontece? Tanto a abscissa e a ordenada são o quê? Positivas. Beleza. No segundo quadrante, a abscissa é negativa, tá? E a ordenada positiva. Olha aí. No terceiro quadrante, a abscissa e a ordenada são o quê? Todas duas. Vou repetir. Todas duas são negativas. E no quarto quadrante, a abscissa é positiva. E agora a ordenada é negativa. Bora continuar. Olha só. No livro nós fizemos o compreenda, beleza? Deixo para vocês responderem o responda que está na página seguinte lá depois do compreenda. Tranquilo? Fora isso, foi fácil compreender? Ainda não? Acalma o teu coração, solta DJ! E aí, estudante, tudo numa boa? Tá tranquilo, favorável que nem sapo na lagoa? Hoje você toma uma boa decisão de que vai estudar pra se tornar um campeão. Tenho a solução pra te dar, vamos exercitar. E agora no Vamos Exercitar, vamos fazer a leitura das questões? Começando com a questão 1, hein? Vamos ler! Sobre o plano cartesiano, julgue as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. O eixo vertical é conhecido também como o eixo das ordenadas. Afirmativa 2. O ponto A, com as coordenadas 5 e menos 3, é um ponto do terceiro quadrante. E afirmativa 3. O eixo horizontal é conhecido também como o eixo das coordenadas. Beleza? E o que mais? Podemos afirmar que é a letra A, é a letra B, é a letra C ou será a letra D? Vou dar um tempinho para você fazer, hein? Let's go!
Então vamos resolver aí essa primeira questão. Ele quer verificar quais são as afirmativas verdadeiras. Então vamos ver aí, a primeira afirmativa. Fazendo o plano cartesiano, ele diz que a primeira afirmativa, o eixo vertical, é conhecido também como o eixo das ordenadas. E realmente, o eixo que está aqui ó, na vertical, é conhecido como o eixo das ordenadas. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Vamos para a afirmativa 2? O ponto A, com coordenadas 5 e menos 3, é um ponto do terceiro quadrante. Olha só, o ponto A é 5 e menos 3. Notem que o 5 é positivo. E no quadrante 3, aqui embaixo, o terceiro quadrante, as coordenadas, tanto o x quanto o y, são negativos. Então, a afirmativa 2 é falsa. E a afirmativa 3, o que será? Na afirmativa 3, o eixo horizontal é conhecido também como o eixo das coordenadas. O eixo na horizontal não é conhecido como o eixo das coordenadas. Não existe eixo das coordenadas, é o eixo das abscissas. Então, a terceira afirmativa é falsa, ok? Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa. Então, qual é a nossa opção de resposta? A nossa opção de resposta é a letra A. Bota até de verdinho. Letra A, somente a afirmativa 1 é verdadeira. Não é, e vou repetir, não é. Letra B, somente a afirmativa 2 é verdadeira porque ela é falsa. Letra C, somente a afirmativa 3 é verdadeira porque ela é falsa. E letra D também não é porque somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Somente a 1 é verdadeira. Por isso que é a nossa letra A de vamos continuar. Legal, vamos lá! E agora, a questão 2. Vamos para a leitura. No plano cartesiano a seguir, foram marcados alguns pontos. As coordenadas do ponto E e do ponto F são, respectivamente, letra A, letra B, letra C ou letra D. Olha, observe atentamente para o gráfico que está do seu lado, para o plano que está do seu lado, hein? Vou dar um tempinho para você fazer. Vamos lá! E agora, na questão 2, ele quer saber as coordenadas do ponto E e do ponto F, respectivamente, certo? Primeiro E, depois o ponto F. Então vamos ver aí quais são as coordenadas do ponto E. O ponto E, ele está bem aqui, ó, certo? A coordenada dele como é que é? No X é 1 e no Y, menos 3. Forma a coordenada o quê? 1 e menos 3. Já achamos o ponto E, as coordenadas do ponto E. Vamos para o ponto F? No ponto F, tá bem ali o ponto F aqui, ó. Primeiro olhando para o X, menos 2, depois eu olho para o Y. 2, formando a coordenada o quê? Menos 2 e 2. Pronto, encontramos, vou repetir, encontramos o ponto F com a coordenada menos 2 e 2. Então, a minha opção de resposta é a letra B.
o ponto E tem a coordenada 1 e menos 3, e o ponto F tem a coordenada menos 2 e 2. Está aqui a nossa resposta. Eu vou marcar aqui de azul o A que não é, o C que também não é, e o D que também não é. Então vamos continuar. E aí, fizeram as questões? Desculpa. Claro que sim, né? Acertaram? Disso eu tenho certeza, porque vocês são, ó, espetacular. Mas agora está na hora do desafio Educa Mais. Check it out! E agora no desafio Educa Mais, vamos fazer a leitura? Vem comigo! A figura ilustra as localizações de alguns pontos no plano. A tartaruguinha de João sai do ponto X, anda 20 metros para a direita, 30 metros para cima, 40 metros para a direita e 10 metros para baixo. Ao final do trajeto, a tartaruguinha de João estará no ponto... Será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C? Ou será que é a letra D? Tempo para você fazer, hein? Relógio pequeno. Let's go! Então vamos ver em qual ponto a tartaruguinha vai terminar o seu trajeto. Lembrando que ela está lá no ponto X, tá? Se você olhar para a reta horizontal, ela está lá no pontinho lá marcando 10, beleza? O que ela vai fazer primeiro? Andar 20 metros para a direita. Se ela está no 10, anda 20, vai parar lá no 30 da horizontal. Tranquilo? O que mais que ela vai fazer? Vai andar 30 para cima. Se ela está no 10, andando 30 para cima, 10 mais 30 vai bater aonde? Lá no 40 da vertical, certo? E o que mais que ela vai fazer? Ela vai andar 40 para a direita. E agora? Anda 10 para baixo. Está lá no 50, andou 10 para baixo, vai parar lá no... Onde? No ponto... Vamos ver a opção de resposta. A nossa opção de resposta é o ponto A. Certo? Vai parar lá no ponto A certinho quando desce 10 para baixo. Tranquilo? Essa daí foi fácil demais. Localização no plano cartesiano é bem simples. Bora continuar. E aí, acertaram onde o ponto onde a tartaruguinha ia ficar? Claro que sim, né? Esse aí foi bem facinho, um desafio bem facinho, que eu sou bonzinho, beleza? Mas agora vamos para o que aprendi hoje. E no que aprendi hoje, nós vimos plano cartesiano. E dentro de plano cartesiano, nós vimos para-ordenado do tipo P, X, Y. Abscissa X, ordenada Y. E vimos também quadrantes do plano, os 4 quadrantes. E vimos também sinais dos quadrantes, onde um é positivo, outro é negativo, os dois são positivos e mais além. Beleza? Essa foi nossa aula de hoje, hein? Espero ver vocês noutra aula aí. Beijo do Magre! Eu vou cair!